Olá, meu nome é Vanessa e eu vou apresentar o projeto do Espaço Cultural que eu desenvolvi para a cidade de Mojimirim, interior de São Paulo, sob orientação da professora Vivian Diniz. Primeiramente, vou apresentar as premissas que nortearam o projeto. Ele deveria ser um espaço cultural de até 200 metros quadrados, que valorizasse a cultura local e a interação urbana, e que estivesse na cidade em que o aluno reside. Deveria ser multifuncional, apresentar soluções luminotécnicas e elétricas, uma forte conexão entre artesanal e industrial e ser inclusivo, ou seja, centrado no ser humano, de forma que pudesse atender toda a comunidade. Então, meu espaço cultural é na cidade de Mojimirim, ela tem 254 anos, aproximadamente 92 mil habitantes, é uma cidade de clima quente e povo acolhedor. As suas principais atividades econômicas são a indústria e a agropecuária. Foram percorridas algumas etapas para a criação do projeto e eu vou pontuar cada uma delas. A etapa 1, ela consistiu da pesquisa de referências de outros espaços culturais que também fossem centrados no ser humano, de forma a trazer inspirações para o projeto. Eu trouxe o Centro Cultural IFBI e dele as referências do estilo industrial e artesanal. O Comitê Vila Tangma, eu trouxe as soluções de espacialidade e integração de ambientes que foram muito úteis para esse projeto. E a Casa Manchiotti apresentou soluções em relação à ventilação natural, iluminação, caminho do vento, que foi muito importante na criação do projeto do Centro Cultural de Mojimirim. Na etapa 2, foram realizadas pesquisas mais aprofundadas da parte histórica da cidade. Nessa etapa foi muito importante o livro Mojimirim nos Trilhos do Desenvolvimento. Ele conta a história da cidade desde 1719. E foram feitas também observações locais que foram importantes nessa fase. Então, alguns achados importantes foram que a colonização mojimiriana foi italiana. Nós temos um fragmento do Muro de Berlim na cidade. O prédio onde funciona hoje a Lira Mojimiriana é o prédio da Casa de Máquinas da antiga estação de captação de água da cidade, que foi inaugurada em 1889. Algumas tradições relacionadas à música, circo, teatro foram também encontradas nessa pesquisa. Feitas essas etapas, foi possível elencar alguns possíveis locais para a instalação do espaço cultural. Eu elenquei 4, e deles o que melhor atendeu os aspectos de acessibilidade, conexão com atividades urbanas, visibilidade, relevância cultural foi o Complexo Lava Pés. O Complexo Lava Pés, ele tem 159 mil metros quadrados, é o maior espaço de lazer da cidade de Mojimirim. Para fins de análise, eu separei em duas partes, o lado A e o lado B. O lado A a gente pode comparar a um bosque. Ele é um espaço bastante arborizado, que atrai as famílias nos finais de semana, principalmente para a realização de atividades ao ar livre, piqueniques, sob as árvores ali. Já o lado B, ele tem espaços com funções mais definidas. Ele tem 4 quadras, o campo de futebol do Lava Pés, o prédio da Lira, Mojimiriana, o Teatro de Arena e Memorial do Samba, Playground e Pet Place. O Teatro de Arena, ele é o espaço de realização de eventos da cidade de Mojimirim de forma mais oficial. Porém, só eventos maiores são feitos ali, então esse espaço é bastante subutilizado, porque existem outros 3 espaços culturais que atendem também as atividades mais cotidianas aqui. Então, foi até uma dificuldade que nós tivemos aqui na elaboração do projeto, né? Porque já existe uma estrutura grande na cidade, no quesito cultural. Então, observando a utilização desse local, nós vimos que existe sim uma utilização mais diferente da proposta, né, do que seria do teatro ali, o teatro de arena. Grupos de adolescentes utilizam a sua arquibancada aos finais de semana para encontros informais. Então, ele é bastante utilizado nesse sentido. E aqui, essa parte onde existe uma forma de estacionamento aqui, ela é muito utilizada nos dias de semana por pessoas que estão ali numa pausa do seu trabalho para fazer refeições, comer uma marmita e descansar. A gente presencia ali pessoas com o pé para fora do carro, né, deitados de forma bastante desconfortáveis, mas utilizando aquele espaço e já existe, né, então esse uso. Então a proposta do espaço cultural nesse local é atender essas pessoas que já frequentam o espaço e trazer conforto, acolhimento para elas ali no mesmo local, né?
Então, a implantação do projeto, ela passou pela análise de orientação solar, topografia, incidência dos ventos, e a implantação proposta foi dessa forma, onde o prédio da Lira está localizado aqui, e ao lado o espaço cultural. Então, nessa foto, temos o prédio da Lira, e aqui ao lado seria o espaço cultural. Sobre a Lira, na Lira são ministradas aulas de musicalização, desde os menores aos idosos, né? Ela atende o público como um todo. Ela está desde 1985 na cidade. Ela funciona nesse prédio, que é a antiga Casa de Máquinas da Estação de Captação de Água de Mojimirim. É um prédio todo feito em tijolo maciço, com paredes bastante espessas. Representa, de certa forma, muito a história da cidade, né? E nós temos dentro desse espaço o fragmento do Muro de Berlim, que foi conquistado através de uma parceria estrangeira, né? Crianças brasileiras foram e pintaram junto com crianças alemãs esse fragmento, que simboliza uma reconstrução, né? Uma reescrita da história aqui com tintas de arte e compreensão. Só que esse fragmento está inacessível para a população. Então, o projeto também visa dar condições de destaque para esse fragmento, porque ele é o único da América do Sul. Então, nós temos aqui um potencial turístico, né? Então, foram feitas essas etapas, nós passamos para a etapa 3, que foi a elaboração do programa de necessidades, e etapa 4, que foi o conceito e o partido arquitetônico. Então, sobre o conceito, nós temos 3 pilares. Da rigidez à fluidez, vai fazer um contraponto entre o prédio da Lira, com as suas espessas paredes, e o prédio do espaço cultural que está sendo proposto de forma mais fluida, com formas mais curvas, né? E trazendo um pouco dessa contraposição entre os estilos. A reescrita da história está muito relacionada com o fragmento do Muro de Berlim e essa possibilidade, né, que ele nos dá, essa analogia a respeito da reconstrução da história. E o contraponto, a dualidade aqui entre tradição e modernidade, que vai posicionar os prédios lado a lado de forma que fique visível essa comparação, mas também enfatizando bastante a importância da existência desse prédio histórico, dando condições para que exista o que é moderno. A gente valorizar bastante toda essa essência que vai migrar, né, de certa forma, conceitualmente, do prédio da Lira para o espaço cultural. Então, aqui nós temos a construção em si, aqui o espaço cultural implantado, né, aqui o Teatro de Arena, prédio da Lira e o espaço cultural. Nós temos o espaço feito em 3 partes, totalmente separadas, de forma que exista um percurso favorável aqui da ventilação cruzada e também da iluminação, que é um pré-requisito do projeto, né, iluminação natural. Então, as vedações foram feitas aqui em sobreposição de tijolo ecológico reciclado, instalado como elemento vazado, e metal. Então, a gente tem algumas camadas aqui, simbolizando também um processo construtivo de história e de crescimento, né? A tubulação formando como que uma trave aqui, fazendo essa cobertura, mas de certa forma também permitindo também a passagem do vento, né? A gente vai ver um pouco mais para frente que existe espaçamento entre as tubulações que favorecem essa circulação do ar, iluminação também, e a cobertura translúcida aqui. Então, nós temos como se o espaço cultural sugasse daqui do espaço da Lira, sugasse essa essência e trouxesse aqui para o interior, para o coração do espaço cultural, onde a gente vai posicionar aqui o nosso elemento de destaque, que é o fragmento do Muro de Berlim. Então, os tubos, eles estão muito relacionados também com essa questão da água, da captação, dessa condução de essência, tá? Então, aqui nós temos o espaço correspondendo e respondendo à necessidade da comunidade, né? Temos aqui um espaço de encontros, espaço de refeições junto com o espaço de descanso, todos de forma bastante
ampla, né? Não existe divisão entre os espaços, mas existe uma certa setorização aqui por conta dos pisos. Essas formas pintadas também no piso arredondadas estão relacionadas ali com o conceito da fluidez. Aí nós temos também os banheiros e a área administrativa aqui complementando. Então, ao centro nós temos o destaque do fragmento do Muro de Berlim, que vai ser o destaque da área de exposições, que é o nosso quarto elemento aqui. Aqui nós temos depois as etapas 5, 6 e 9, que foi a construção do projeto preliminar e a lapidação, que foi um projeto bastante importante para nós enquanto estudantes, né? Para poder vivenciar mesmo essas etapas. Aqui uma imagem demonstrando que as escolhas, né, dos painéis aramados, totens baixos, para a exposição de forma que possa manter essa fluidez, né, essa amplitude do ambiente. O detalhe aqui da claraboia, onde descem os tubos e chegam ao destaque aqui. Então, conduz a essência da nossa lira para cá. As elevações, nessa imagem, nós temos aqui a confirmação da metragem, né? Temos aqui aproximadamente 198 metros quadrados, correspondendo ao solicitado para o projeto em relação à área. Aqui nós temos sobre o caminho do vento, toda essa estratégia, né, de abertura, de separação entre vedação e cobertura, de forma que a gente possa ter uma circulação livre de ar, né, ventilação cruzada e o conforto térmico favorecido para o bem-estar do usuário. Só um detalhe aqui a respeito da construção do elemento vazado, nós priorizamos a construção dessa forma com plástico reciclado, né? Também pensando na sustentabilidade, responsabilidade social, de forma que pudesse ser feito localmente e com materiais que pudessem extrair, né, do meio ambiente elementos poluidores. Então, aqui o espaço de encontros, onde a gente tem arquibancada, de forma bastante fluida aqui para poder ser modificada, tem almofadas, banquetas para que os adolescentes e quem quiser utilizar possa ficar bem à vontade ali. A escolha dos materiais, né, que foi esse contraponto entre artesanal e industrial. Aqui nossa área de descanso, que demonstra bem essa divisão entre as tubulações, certo? Aqui o nosso detalhe, que é uma área adicional aqui, o do pergolado, que a gente tem desse ponto a visibilidade aqui para o campo do lava-pés e o pôr do sol, que seria a vista aqui do visitante. Para esse projeto teve a etapa 7, que foi o planejamento luminotécnico, e a etapa 8, o planejamento elétrico. Nós tivemos aqui, foi pensada a solução em relação à iluminação artificial, né? Todos os equipamentos que iriam requerer eletricidade também. Aqui nós temos a imagem da utilização da iluminação natural, né, nessas imagens, e aqui a parte da iluminação artificial. A entrega aqui do planejamento elétrico, que inclui o posicionamento de quadro, posicionamento de botoeiras, tomadas, luminárias. Então, aqui para a gente fazer um fechamento, né, sobre as entregas feitas do espaço cultural, nós temos que ele tem 198 metros quadrados, então está dentro do solicitado. Valoriza a cultura local e interação urbana, está localizado em Mojimirim. É um espaço multifuncional que apresentou soluções luminotécnicas e elétricas que foram solicitadas. É inclusivo porque foi pensado para uma população que já está ali utilizando o espaço e também se propõe a trazer um novo potencial turístico, né? Então, se propõe a atender a população como um todo, acolhendo, né, de forma confortável nesse local. E apresentou essa conexão entre o artesanal e o industrial através das luminárias, da tubulação, da área de exposições, dos revestimentos, né, das paredes, né. Então, nós procuramos fazer essa contraposição em relação aos materiais, em relação à proposta em si, do espaço cultural, e eu espero que você tenha gostado desse espaço que foi pensado com muito carinho para a cidade de Mojimirim e desse processo como um todo, né, que percorreu 10 etapas, que foi de grande valia para mim como estudante de arquitetura. Muito obrigada!